Bom dia! E hoje vamos começar um outro livro de um profeta chamado Jeremias. Também são leituras mais longas, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo nessa manhã, no começo desse livro de Jeremias, o profeta que fez a tua vontade, que ao escutarmos as tuas palavras também, nós possamos ser moldadas segundo a sua palavra e possamos até o fim de nossas vidas sermos fiéis a ti, Jesus, pela graça do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 1. Introdução. Palavras de Jeremias, filho de Osias, um dos sacerdotes que viviam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi-lhe dirigida no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Foi-lhe ainda dirigida no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, até a deportação dos habitantes de Jerusalém no 5º mês. Vocação do profeta. Foi-me dirigido nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Que vês? Visão de Jeremias. Neste termos foi dirigida a palavra do Senhor. Que vês, Jeremias? E eu respondi: Vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, disse-me o Senhor, porque velo sobre minha palavra para que se cumpra. Pela segunda vez dirigiu-se a mim a palavra do Senhor, e assim falou: Que estás vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente cuja vapor toma a direção norte e sul. Disse-me o Senhor: É do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Pois vou convocar todos os povos do reino do norte, oráculo do Senhor. Eles virão, e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém, e em torno de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. Eu os condenarei pelos males que cometeram, por me haverem abandonado, ofertando incenso a outros deuses e adorando a obra de suas mãos. Tu, porém, cinge-te com o teu cinto e levanta-te para dizer-lhes tudo quanto te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje, faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Capítulo 2. Ingratidão de Israel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém essas palavras, oráculo do Senhor. Lembro-me de tua afeição quando era jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, à terra sem sementeiras. Era então, Israel, propriedade sagrada do Senhor, as primícias de sua colheita. Todos quantos dela comiam carregavam-lhe a culpa, e o mal lhes adivinha, oráculo do Senhor. Escutei a palavra do Senhor, casa de Jacó, e vós, famílias todas, que sois da casa de Israel, oráculo do Senhor. Que injustiça em mim encontraram vossos pais, para que de mim se afastassem, correndo após o que é nada e tornando-se a si mesmos vãos? Por haverem cessado de dizer: Onde está o Senhor, que nos fez sair do Egito, guiando-nos através do deserto, terra de desolação e de abismos, terra de aridez e de trevas, terra onde nenhum homem atravessa, onde homem algum habita? Encaminhei-me
vós a uma terra de vergéis, para lhe comerdes os frutos e saborear-lhes os bens. Tão logo chegastes, masculaste-me a terra, e transformastes minha herança em lugar que me causa horror. Não havia dito sacerdotes, onde está o Senhor? Os depositários da lei não me conheceram, revoltaram-se contra mim os pastores, e os profetas proferiam oráculos em nome de Baal. Puseram-se a seguir aqueles deuses que nenhum socorro lhes dão. Por isso, oráculo do Senhor, entra agora em juízo contra vós e contra os filhos de vossos filhos. Passai, portanto, as ilhas de Setim e olhai. Enviai homens a Cedar e observai bem. Vede se lá existe algo semelhante. Troca uma nação seus deuses, os quais nem são deuses. Meu povo, contudo, trocou aquele que é sua glória por aquele que nada é. Ó céus, pasmai, tremei de espanto e horror, oráculo do Senhor, porque meu povo cometeu uma dupla perversidade, abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas que não retêm a água. Israel não é escravo. Israel é servo porventura? É escravo nascido na própria casa? Por que foi entregue à pilhagem? Rugiram contra ele os leões enfurecidos, transformando a região em deserto, as cidades foram entregues chamas e já não possuem habitantes. Até os homens de Mênfis e de Tâfnis te raparam a cabeça. Não te aconteceu tudo isso por haveres abandonado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? E agora, por que tomas a rota do Egito para ir beber a água do Nilo? Para que tomas o caminho da Assíria a fim de beber a água do Eufrates? Valeu-te esse castigo tua malícia, e tuas infidelidades atraíram sobre ti a punição. Sede, portanto, e vê o quanto te foi funesto e amargo abandonar o Senhor teu Deus, e não ter tido mais temor algum de mim, oráculo do Senhor Javé dos exércitos. Há muito rompestes o jugo e quebraste os laços. Disseste, então, não quero mais ser dominado. Sob todas as colinas elevadas, debaixo de todas as árvores verdejantes, qual cortesã te reclinavas? E eu que te havia plantado de vides escolhidas, todas de boa cepa, como te transformaste em sarmentos bastardos de uma videira estranha? Ainda que te lavasses como potassa e usasses muito sabão, continuaria teu pecado a macular-te a meus olhos, oráculo do Senhor Javé. O povo procura o mal. Como podes dizer, não me profanei nem andei atrás do Baal? Olha para os sinais de teus passos no vale, vê tudo o que fizeste, dromedária leviana correr sem rumo, jumenta selvagem habitada ao deserto, aspirando o vento no calor da paixão. Quem a deterá em seus ardores? Aqueles que a procuram não se afadigarão, pois quem a encontrarão no mês do seu cio? Toma cuidado que teu pé se não descalce, e tua garganta não se resseque. Não vale a pena, dizes, não. Amo os estrangeiros e quero segui-los. Assim como se embaraça o ladrão a ser pego em flagrante, assim também serão confundidos os homens da casa de Israel. Eles, seus reis e seus chefes, seus sacerdotes e profetas, que dizem à madeira, tu és meu pai, e à pedra, foste tu que me geraste. Volto-me as costas e não um semblante, e depois exclamo no dia da calamidade, salvai-nos, Senhor. Onde estão os deuses que havias feito? Que se levantem, se pode salvar-te no dia da desgraça, pois que tens tantos deuses quanto cidades a ajudar. Por que discutis comigo? Vós todos me fostes infiéis, oráculo do Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, nem deram atenção à reprimenda. A espada dizimou vossos profetas com um leão devastador. Que raça que sois? Considerai o que diz o Senhor. Tenho eu sido para Israel um deserto, ou terra envolta em trevas? Por que clama o meu povo? Eis que somos nossos senhores, e não voltaremos mais para vós? Esquece a jovem seus ornatos, ou a noiva seu cinto? Meu povo, porém, esqueceu-me, desses dias sem conta. Bem sabes encontrar o caminho a fim de procurar o que amas. Assim foi que ensinastes a teus pés o caminho do crime. Até na hora da tua veste veste o sangue dos pobres inocentes que, entretanto, não havia surpreendido em falta. E ainda dizes, sou inocente, por isso afastou-se de mim a sua cólera. Eis, porém, que te vou processar, já me dizes, não pequei. Com que presa mudas de caminho, serás desiludida pelo Egito, como fostes pela Síria.
De lá sairás, também com a cabeça entre as mãos, porquanto o Senhor repele aqueles em que confias, e seu apoio não te trará bom êxito. Capítulo 3. Como voltar ao Senhor? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Se um homem repudia a mulher, e ele o abandona para tornar-se mulher de outro, tornará o marido a recebê-la? Não ficará essa terra gravemente profanada? E tu, após haveres pecado com inúmeros amantes, voltarás para mim, oráculo do Senhor? Ergue os olhos para os lugares altos e vê onde não te prostituíste. Sentavas à beira dos caminhos, espreitá-los, qual árabe no deserto, e profanastes a terra com seus vícios e devassidões. Assim, foram-te as chuvas recusadas, e as águas da primavera não caíram. Tu, porém, com o semblante lascivo, não quiseste envergonhar-te. E agora clamas, Pai, amigo da minha juventude. Ficará ele para sempre irritado? E guardará de mim eterno rancor? Eis o que dizes, ainda que persistirem em praticar o mal. As duas nações irmãs. No tempo do rei Josias, disse-me o Senhor, viste o que fez Israel a revoltada? Andou pelas montanhas altaneiras e sob as árvores verdejantes para entregar-se à prostituição. E eu pensei comigo mesmo, depois de haver cometido todos esses crimes, ela voltará para mim. Porém não voltou. Soube disso sua irmã, a pérfida Judá, e viu como repudiei a revoltada Israel, e lhe concedi a carta de divórcio em razão de seus adultérios. Contudo, sua irmã, a pérfida Judá, não se aterrorizou, mas também ela se tornou prostituta. E com sua ardente luxúria, maculou a terra, adulterando-se com a pedra e com a madeira. Não obstante tudo isso, sua irmã, a pérfida Judá, não voltou para mim na inteireza de seu coração, era apenas hipocrisia, oráculo do Senhor. Disse-me em seguida o Senhor, a revoltada Israel afigura-se a inocente em face da pérfida Judá, arrependimento do povo eleito. Vai, inclina-te para o norte, proferem altas vozes. Volta, Israel, revoltada, oráculo do Senhor. Não te mostrarei mais um semblante enfurecido, pois que sou benigno, oráculo do Senhor. Não guardo rancor eterno. Reconhece apenas a tua falta, fostes infiéis ao Senhor teu Deus, vagastes à procura de deuses estrangeiros, sob todas as árvores verdejantes, não escutastes minha voz, oráculo do Senhor. Voltai, filhos rebeldes, oráculo do Senhor, pois que sou vosso Senhor. Eu vos tornarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Quando vos multiplicardes e numerosos vos tornardes na terra, naqueles dias, oráculo do Senhor, não mais se falará da arca da aliança do Senhor, nem mais se pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, nela, nem a ela que se há de referir. Naquele tempo, Jerusalém será chamada trono do Senhor, e todas as nações lá se reunirão em nome do Senhor, sem mais persistir na obstinação do seu coração perverso. Naquele dia, a casa de Judá se unirá de Israel, e das regiões do norte voltarão juntas à terra, cuja posse concedi a seus pais. Que lugar, dissera eu, vou conceder-te entre meus filhos? Que terra de delícias vou dar-te como herança, a mais bela joia das nações? E eu acrescentará, tu me chamarás meu pai, e não te desviarás de mim. Mas qual mulher te trai aquela que a ama, assim me traístes, casa de Israel, oráculo do Senhor. Nas colinas ressoa um clamor, suspiros de súplica dos israelitas, porque seguiram caminhos tortuosos, esquecendo-se do Senhor seu Deus. Voltai, filhos rebeldes, e eu sanarei as consequências de vossas revoltas. Aqui estamos, dizeis, voltamos para vós, porque sois um Senhor nosso Deus. Resposta do povo. Em verdade, é ilusório o culto nas colinas, as festas tumultuosas nas montanhas. É realmente no Senhor nosso Deus que se encontra a salvação de Israel. O ídolo infame devora desde nossa juventude o produto do labor de nossos pais, o gado, os rebanhos, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e que nos sirva de coberta a nossa ignomínia, pois pecamos nós e nossos pais, desde a juventude até o dia de hoje, contra o Senhor nosso Deus, e não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. Capítulo 4. Volta, Israel. Se tu, Israel, voltares, oráculos do Senhor, se voltares para mim, se ante me olhar te despojar de tuas práticas abomináveis, se não andares a vaguear de um lado para outro,
Se pela vida do Senhor jurares lealmente com retidão e justiça, entre as nações te incluirão em suas bênçãos e almejarão partilhar de tua glória. Assim fala o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Desbravai um novo campo, evitai semear entre espinhos, ó homens de Judá e Jerusalém. Circundai-vos em honra do Senhor, tirai os prepulsos de vossos corações, para que meu furor não se converta em fogo e não vos consuma, sem que ninguém possa extingui-lo por causa da perversidade de vossos atos. Invasão da Palestina. Dai o alarme ao povo de Judá, avisai Jerusalém, mandai soar a trombeta pela terra inteira. Gritai em altas vozes, proclamai, reuni-vos, retirai-nos para as cidades fortificadas, erguei um estandarte dos lados de Sião, abrigai-vos, não vos detenhais, pois que vou desencadear do norte uma desgraça, catástrofe imensa. Do seu covil parte um leão, e qual demolidor das nações se põe a caminho, saindo de seu refúgio para transformar em deserta a sua terra, e as cidades em desolação, onde ninguém mais habitará. Revesti-vos, pois, de sáculo, chorai e gemei, pois que a tremenda cólera do Senhor não se afastou de nós. Naquele dia, oráculo do Senhor, faltará coragem tanto ao rei como aos chefes. Os sacerdotes serão tomados de terror e os profetas de espanto. Alguém dirá, Senhor Javé, na verdade enganastes esse povo de Jerusalém, quando lhe dissestes, terei a paz, no momento em que a espada ia ferir-os de morte. Naquele tempo se dirá a esse povo a Jerusalém, qual vento abrasador desencadeado das colinas do deserto, incapaz de ajoelhar e purificar, assim o proceder da filha do meu povo. Vento impetuoso chega de lá até mim, mas, por minha vez, vou agora pronunciar minha sentença. Eis que alguém se levanta como nuvens tempestuosas, são seus carros semelhantes ao furacão, seus cavalos mais ligeiros que as águias, ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém limpa o coração da maldade, a fim de que consigas a salvação. Até quando abrigarás no coração pensamentos que te são funestos? Eis que uma voz vinda de Dan dá o alarme, e desde os montes de Efraim anuncia a calamidade. Proclamai as nações, e ei-la, levai a notícia até Jerusalém, assaltantes chegam de terra longínqua, lançando clamores contra as cidades de Judá. Quais guardiões de campo circundam a cidade, por se haver ela revoltado contra mim, oráculo do Senhor. É o teu proceder, são os teus atos que te acarretam essas desgraças. Eis o fruto de tua malícia, uma amargura que te fere o coração. Anúncios de guerra. Minhas entranhas sofro, as fibras de meu coração. O coração me bate, não me posso calar. Ouço o som das trombetas e o fragor da batalha. Anunciam-se desastres sobre desastres, todo o país foi devastado. Foram de repente destruídas minhas tendas, num instante meus pavilhões. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Está louco o meu povo, nem mais me conhece. São filhos insensatos, desprovidos de inteligência, hábeis em praticar o mal, incapazes do bem. Olho para a terra, tudo é caótico e deserto. Para o céu, dele desapareceu toda a luz. Olho para as montanhas e as vejo vacilar, e as colinas todas estremecem. Olho, já não há nenhum ser humano, todas as aves do céu fugiram. Olho, tornam-se desertos os campos, todas as cidades foram destruídas diante do Senhor, ante a fúria de sua cólera. Desprezada pelos próprios amantes. Porque toda a terra será devastada, oráculo do Senhor, mas não a exterminarei completamente. Eis a razão pela qual a terra cobriu-se de luto, e o céu lá no alto revestiu-se de negror, pois que eu disse, e assim decretarei, não voltarei atrás e não me retratarei. Ao grito de cavaleiros, arqueiros, toda a terra desandou em fuga. Lançaram-se nos esconderijos e galgaram rochedos. As cidades foram abandonadas e os habitantes desapareceram. E tu, devastada, para que revestisse de púrpura, engalanar-te com ornamentos de ouro, elongar-te os olhos com pinturas? Em vão tentas ser bela, despreza-te os amantes e tua vida que odeiam. Ouço gritos como os de mulher ao dar à luz, gritos de angústia, quais os do primeiro parto. São os clamores da filha de Sião. Geme e ergue as mãos. Desgraçada de mim, desfaleço ante os algozes. Capítulo 5. Enormidade dos crimes de Judá. Percorrei as ruas de Jerusalém, olhai e perguntai. Procurai nas praças, vede se nelas encontro um só homem que pratique a justiça e que seja leal, então eu perdoarei a cidade.
Mesmo quando juram pela vida de Deus, é para prestar falso juramento. Senhor, não se compraz o vosso olhar em contemplar a lealdade? Vós os feris e eles não sentem a dor. Vós os abateis e recusam aceitar a correção. Mais duro que o rochedo apresenta o semblante, recusando converter-se. E a mim mesmo dizia, são apenas vulgares e insensatos, porque não conhecem os caminhos do Senhor, a lei do seu Deus. Irei procurar os grandes para falar-lhes, pois que eles conhecem as sendas do Senhor, a lei do seu Deus. Mas todos esses também quebraram o jugo e romperam os laços. Eis porque o leão da floresta os ferirá, e o lobo da esteppe os dizimará. Pantera os espreitará em suas cidades, e aquele que dela sair será despedaçado. Porquanto numerosos são os seus delitos, e sem contar suas revoltas. Por que perdoar-te? Teus filhos abandonaram-me, juram por deuses que não o são, cumuleios de dons, e eles cometeram adultério, acercando-se das casas de devassidão. Garaões bem nutridos no calor do cio, cada qual relincha entre a mulher do próximo. Eu não os punirei por esses crimes, oráculo do Senhor. Não se vingaria minha alma de semelhante nação? Escalai muros de minha videira destruía, mas não aniquileis completamente. Arrancai-lhes os sarmentos, porque não pertence ao Senhor. A casa de Israel e a casa de Judá foram-me infiéis, oráculo do Senhor. Renegaram o Senhor e exclamaram, não a Deus. Nenhum mal nos advirá, não veremos a espada e a fome. São apenas ventos profetas, de ninguém são arautos, assim lhes aconteça a eles mesmos. Por isso, o Senhor Deus dos exércitos vos diz, já que tendes essa linguagem, vou introduzir minhas palavras como fogo em tua boca, e desse povo fazer lenha que a chama devorará. Ó casa de Israel, vou lançar contra vós uma nação que vem de longe, oráculo do Senhor, nação antiga e poderosa, da qual não compreendes a linguagem e ignoras a fala. Sua aljava é qual sepulcro escancarado, e seus homens todos são valentes. Ela devorará tuas searas e teu pão, devorará teus filhos e tuas filhas, devorará teu rebanho e teu gado, devorará tuas vinhas e tuas figueiras. A ponta da espada conquistarás as praças fortes, nas quais depositas tua confiança. Mesmo, porém, naqueles dias, disse o Senhor, não vos exterminarei de todo. E quando disserdes, por que assim nos tratou o Senhor Deus? Responderás, assim como me abandonastes para servir em vossa terra a deuses estrangeiros, assim também servireis a estrangeiros em terra que não é a vossa. Anunciai isso à casa de Jacó. Proclamai o que segue a terra de Judá. Escutai bem, povo insensato e sem inteligência, vós que tendes olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Não temeis a minha face, oráculo do Senhor? Não tremeis diante de mim, eu que fixei a areia como limite ao mar, barreira eterna que não será ultrapassada? Por mais que se agite as nações, são impotentes, murmuram, mas não vão além. Enquanto tiver esse povo um coração indócil e rebelde, recuará e irá embora. E em seu coração não dirá, tememos ao Senhor nosso Deus, que no tempo devido nos manda a chuva do outono e a chuva da primavera, e nos garante as semanas destinadas à colheita. Foram vossas iniquidades que alternaram essa ordem, vossos pecados que vos privaram desses bens. Porquanto perversos se encontram no seio do meu povo, que espreitam de tocaia como caçadores de pássaros, armando laços para apanhar os homens. À semelhança de uma gaiola cheia de pássaros, assim estão suas casas repletas de fruto de suas presas. Por essa forma tornam-se ricos e poderosos, e se apresentam nutridos e reluzentes, ultrapassam, porém, os limites do mal. Não procedem com justiça para com o órfão, mas prosperam, e não fazem justiça aos infelizes. Como não repreender tamanhos excessos, oráculo do Senhor, e não vingar-me de semelhante nação? Coisas horríveis e espantosas ocorreram nessa terra. Mentem os profetas em seus oráculos, os sacerdotes dominam pela força, e meu povo mostra-se satisfeito. Que fareis vós quando chegardes o fim? Capítulo 6. Visão do sítio de Jerusalém. Fugi, filhos de Benjamim, para longe de Jerusalém. Tocai as trombetas em Técoa, erguei uma flama no alto de Bet-Acarém, porque dos lados de Setentrião surge uma desgraça, uma grande calamidade. A bela e delicada filha de Sião, eu a destruo. Para ela caminham pastores e rebanhos, que armam ao redor suas tendas, cada um apacenta seu quinhão. Declararei guerra de pé, cavalguemos em pleno dia. Desgraçados que somos, o dia cai, estende-se as sombras da noite. Ergam-nos,
travemos combate à noite e lhes destruamos palácios. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: abatei as árvores, erguei plataformas contra Jerusalém, é ela a cidade que deve ser castigada, pois que se esturmeceu de violências, como a nascente faz brotar a água, assim ela expande sua maldade. Nela apenas soam palavras de violência e ruína, e só vêem chagas e feridas. Admoestação, arrependimento. Corrige-te, Jerusalém, para que de ti não se afaste minha alma, e eu não te transforme em deserto, terra sem habitantes. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: os restos de Israel se rebuscarão como uma vinha, põe lá de novo tua mão como um vindimador ao sarmento. A quem falar? Quem tomar por testemunha para que não me escutem? Estão-lhes ouvidos incircuncisados e são incapazes de atenção. A palavra do Senhor tornou-se objeto de tédio e nela não encontro prazer algum. Estou, porém, possuído do furor do Senhor, cansado de contê-lo. Difunde-o a criança que vagueia pelas ruas e a assembléia dos jovens, porque todos serão presos, o marido e a mulher, o ancião e aquela que é acumulada de dias. A outros passarão suas moradas, assim como o campo e as mulheres, pois que vou estender a mão sobre os habitantes dessa terra, oráculo do Senhor. Na verdade, do maior ao menor, todos se entregam aos ganhos desonestos. Desde o profeta ao sacerdote, praticam todos a mentira. Tratam com negligência as feridas do meu povo e exclamam: tudo vai bem, quando tudo vai mal. E assim serão confundidos pelo procedimento abominável, mas a vergonha lhe é desconhecida, e já não sabe o que seja enrubescer. Cairão, portanto, com os que te tombarem e perecerão no dia em que os castigar. Oráculo do Senhor. Rebeldia de Israel. Assim fala o Senhor: sustai vossos passos, escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora, vede qual a senda da salvação seguia, e encontrareis a quietude para vossas almas. Responderam, porém: não a seguiremos. Colocai sentinelas junto de vós, ficai atentos ao som das trombetas. E eles responderam: não lhes prestaremos ouvidos. Portanto, escutai, ó nações, saiba a assembléia o que lhe vai acontecer. Terra, escuta, vou chamar sobre esse povo uma desgraça, fruto de suas maquinações, já que não ouviu as minhas palavras e desprezou os meus ensinamentos. Que me importa o incenso de Sabá e as canas aromáticas de longínquos países? Não me agradam vossos holocaustos, nem me comprazem os sacrifícios. Eis porque assim fala o Senhor: vou criar obstáculos a esse povo, onde pais e filhos tropeçarão, e vizinho e amigo encontrarão neles a morte. Ameaça do norte. Assim fala do Senhor: eis que do norte surge um povo, e dos confins do mundo ergue-se uma grande nação. Manejam o arco e o dardo, e são cruéis e sem compaixão. Seus urros assemelham-se ao bramido do mar, e montarão em cavalos, dispostos a combater com um só homem contra ti, filha de Sião. Antes tal notícia, caíram-nos os braços. A angústia apossou-se de nós como as dores de uma mulher do parto. Não saias para o campo, nem andeis pelos caminhos, porque o inimigo empunha a espada, e por toda parte reina o pavor. Ó filha de meu povo, veste o saco, revolve-te nas cinzas, cobre-te de luto como se fora por um filho único, e ecoem teus amargos gemidos, porque vai cair de repente sobre nós o devastador, qual o experimentador de metais, coloquei-te entre meu povo, para que lhe conheças e examines a conduta. São rebeldes entre rebeldes, caluniadores, depravados e de coração duro como o cobre e o ferro. Queimou-se o fole e o chumbo se esgotou. Fundiram-se em vão o metal e refundiram, e as escórias, porém, não se soltaram. Chamai esse povo de moeda falsa, pois o Senhor o rejeitou. Capítulo 7. Exortação à porta do templo. A palavra do Senhor foi nesses termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás esse discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos os povos de Judá, que entrais por essas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes nesse lugar o sangue inocente e não correrdes por vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então
permitirei que permaneceis nesse lugar, nessa terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal e procurai deuses que vos são desconhecidos. E depois vindes apresentar-vos diante de mim nessa casa em que foi invocado o meu nome e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos, essa casa em que meu nome foi invocado? Também eu vejo, oráculo do Senhor. Ide, portanto, à minha casa de Silo, onde a princípio habitou o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido e não me atendestes, vou fazer da casa em que foi invocado o meu nome, e na qual depositastes vossa confiança, desse lugar que vos dei, assim como vossos pais, o que fiz de Silo, e vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Não vale interceder. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas, e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo para a sua maior vergonha? Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: eis que minha glória vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Obediência mais que o culto. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: amontoai holocaustos sobre sacrifícios, e deles comi a carne, porquanto não falei a vossos pais, e não lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios no dia em que os fiz sair do Egito? Foi essa a única ordem que lhes dei: escutai minha voz, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo, segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-se as costas em lugar de me apresentarem seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção. Endureceram a cerviz e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Tu os chamarás e não obterás resposta. Tu lhes dirás então: essa é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Sacrifício de crianças, maior dos pecados. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porque o Senhor rejeita e abandona essa raça contra a qual se encolerizou. Fizeram os filhos de Judá o que é mal aos seus olhos, oráculos do Senhor. Colocaram ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado e o macularam. Ergueram um lugar alto de Tofete, no vale de Eben-Enom, para ali queimarem seus filhos e filhas, não lhes havendo eu ordenado tal coisa que nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá Tofete nem vale de Ben-Enom, mas vale de matança, onde por falta de lugar serão enterrados os mortos de Tofete. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém farei silenciar os gritos de alegria, os cantos de júbilo, cantos do esposo e vozes da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto. Capítulo 8. Naquele tempo, oráculo do Senhor, serão retirados de seus sepulcros os ossos dos reis de Judá, de seus chefes e sacerdotes, de seus profetas e habitantes de Jerusalém, e serão expostos ao sol, à lua e à multidão das estrelas que tanto amaram e serviram, e que seguiram, consultaram e adoraram. Esses ossos não serão mais recolhidos nem enterrados, permanecendo como adubo na superfície do solo. Preferível à vida será a morte para os habitantes dessa raça perversa, em todos os lugares pelos quais os houver dispersado, oráculo do Senhor dos Exércitos. Tu lhe dirás então:
Eis o que diz o Senhor: não se deverá levantar aquele que tomba? Não voltará aquele que desviou? Por que persiste esse povo de Jerusalém em perpétua loucura? Obstinam-se na má-fé, recusando converter-se. Atentamente os escutei, não falam, porém, com sinceridade. Nenhum deles se arrepende da maldade e não clama: que fiz eu? Retomam todos a caminhada, à semelhança do cavalo que se arremessa à batalha. Até a cegonha pelo ar reconhece a estação, e as rolas e as andorinhas são fiéis à migração. O meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Como podeis dizer: somos sábios e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade, foi a mentira que fez essa lei e o estilete enganador dos escribas. Os sábios consternados e confundidos ficarão cobertos de vergonha por haverem repelido a palavra do Senhor. Qual seria então a sabedoria deles? Eis porque a outros darei suas mulheres e seus campos a novos donos, já que de menor a maior deles, todos se entregam aos lucros desonestos. Desde o profeta até o sacerdote praticam toda a mentira. Tratam sem cuidado da filha do meu povo e dizem: vai tudo bem, quando vai tudo mal. Pelo seu proceder abominável serão confundidos, mas nem ao menos conhecerão a vergonha e nem o que seja enrubescer. Assim como os que caem, tombarão também e perecerão no dia do castigo, oráculo do Senhor. Vou reuni-los todos e arrebatá-los, oráculo do Senhor. Mas não havia uma só uva na vinha, nem figo na videira. A folhagem havia murchado, e assim lhes dei quem os haveria de conquistar. Para que ainda nos determos? Reuni-vos e vamos para as praças fortes. Lá havemos de perecer. Porquanto o Senhor nosso Deus decidiu que pereçamos, fazendo-nos beber água envenenada, já que pecamos contra ele. Aguardávamos a felicidade e nenhum bem encontramos, nenhum tempo de exaltação e só vemos o terror. Ouve-se desde Edã o relinchar dos cavalos, e toda a terra estremece com o estrépito de seus corcéis, que ao chegarem destrói a terra e o canto nela existe, a cidade e os habitantes. Vou lançar serpentes contra vós e víboras insensíveis os encantamentos que vos morderão, oráculo do Senhor. Dor sem consolo. Onde encontrar consolo para a minha dor? Dentro de mim sofre o coração. Chega de uma terra longínqua, a voz amargurada da filha do meu povo. Não está mais o Senhor em Sião? E nela não mora mais o seu rei? Por que me irritaram com seus ídolos, com as vãs divindades de outros países? Passou a ceifa, terminou a colheita, e não nos chegou a libertação. Faz-me sofrer a chaga da filha de meu povo, cobre-me o luto, aposta-se de mim a desolação. Não haverá mais bálsamo de Galaade, nem se poderá encontrar um médico? Por que então a ferida da filha de um povo não se há de cicatrizar? Oh, tivesse eu em minha cabeça um manancial, em meus olhos uma fonte de lágrimas. Dia e noite eu choraria os mortos da filha de meu povo. Capítulo 9. Povo de traidores. Oh, se encontrasse eu no deserto um abrigo de viandantes, abandonaria meu povo e para longe dele me afastaria, pois que não passa de uma legião de adúlteros, um bando de traidores. Retesam a língua como fazem a seus arcos para o engodo, e a lealdade não permanece neles. Caminho de crime em crime, já nem me conhece mais, oráculo do Senhor. Que se mantenha em guarda cada um de vós contra o amigo, nem mesmo do irmão vos deveis fiar. Vós que todo irmão procura suplantar e todo amigo calonia. Zombo do próximo todos eles, ninguém diz a verdade. Exercitam a língua na mentira, aplicam a fazer o mal. Habitam no seio da falsidade, por má fé recusam conhecer-me, oráculo do Senhor. Por isso, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou fundi-los num cadinho para prová-los. Que outra coisa farei ante a maldade da filha de meu povo? Suas línguas são dardos mortíferos que só proferem mentiras. Com a boca saúda o próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. Por tantos crimes não devo castigá-los, oráculo do Senhor, e não se vingará minha alma de semelhante nação? A respeito dos montes erguerei gemidos, entoarei cânticos fúnebres sobre as planícies do deserto, porque o fogo devorou esses lugares e ninguém passa por eles, nem mais os ouve o mugir do gado. Tantas aves do céu como os animais, todos fugiram e desapareceram. Farei de Jerusalém amontoado de pedras, um covil de chacais, e da cidade de Judá um deserto, onde ninguém mais habitará. Ausência de sábios. Haverá algum homem sábio que possa compreender essas coisas? A quem as revelou o Senhor a fim de que as aplique?
Porque perdeu-se essa terra, queimada como deserto, porque ninguém mais passa? Diz o Senhor, porque abandonou a lei que lhe havia proposto, porque não escutou nem ouviu a minha voz, mas sim os pendores de seu coração empedernido, e os ídolos que seus pais lhe haviam dado a conhecer. Eis porque disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou alimentá-los com absinto e lhe darei de beber água pestilenta. Depois eu dispersarei entre as nações que nem ele nem seus pais conheceram, e contra ele enviarei uma espada que o abaterá até o extermínio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: tratai de chamar as carpideiras para que venham, e que venham as mais hábeis e não tardem, para que se demorem e entoem sobre nós suas lamúrias, e se fundam em lágrimas nossos olhos, e a água brote de nossas pálpebras. Pois que seu canto fúnebre se elevou em Sião, por que fomos assim devastados? Cheios de vergonha, devemos abandonar a terra, já que foram derrubadas nossas casas. Mulheres, escutai a palavra do Senhor, e que vossos ouvidos compreendam o que sua boca profere. Ensinai vossas filhas essa lamentação, cada uma ensina a companheira esse canto fúnebre. A morte assomou às nossas janelas, introduzindo-se em nossos palácios, exterminando crianças nas ruas e jovens nas praças públicas. Cadáveres humanos jazem como esterco nos campos, como feixes atrás do segador, e ninguém os recolhe. Eis o que diz o Senhor: não se envaideça o sábio do saber, nem o morte de sua força, nem o forte de sua força, e da riqueza não se orgulhe o rico. Aquele, porém, que se quiser vangloriar, glorie-se de possuir inteligência e de saber que eu, seu Senhor, exerço a bondade, o direito e a justiça sobre a terra, pois nisso encontro o meu agrado, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, em que castigarei todos os circuncidados que conservam seus prepúcios, os egípcios, os judeus, os edomitas, os amonitas, os moabitas e os beduínos de cabeça raspada, porquanto todas as nações são incircuncisas, tal como todos os da casa de Israel são incircuncisos de coração. E último capítulo de hoje, Inutilidade dos deuses, capítulo 10. Escutai na casa de Israel a palavra que o Senhor vos dirige. Oráculo do Senhor. Não imiteis o procedimento dos pagãos, nem temais os sinais celestes como os temem os pagãos. Porquanto os deuses desses povos não são apenas vaidade, são sempre os abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão. Decorada com prata e ouro, a golpes de martelo são-lhe fixados os pregos e postos em lugares para que não se movam. Assemelham-se esses deuses a uma estaca em campo de pepinos, não devem ser levados, pois não caminham. Não os temais, pois que vós não podeis fazer mal, nem que tenha poder de fazer o bem. Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande, e por causa de vosso poder, grande também vosso nome. Quem não vos há de temer, Rei dos povos? A vós é devido todo respeito, porquanto entre os sábios dos povos pagãos, e nos seus reinos nenhum se assemelha a vós. São todos eles nécios e insensatos, e seus ensinamentos são vaidade pura lenha. É prata batida, importada de Tarsis, ouro de Ofir, trabalho de escultura de ourives, revestido de púrpura, arroxeada e vermelha, não passam de obra de artista. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno Rei. Treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar sua ira. Vós lhe direis, portanto, os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de sob os céus. Só ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando os céus pela sua inteligência. Ao som de sua voz, reúne-se as águas dos céus, dos confins da terra manda subir as nuvens, e transforma os relâmpagos em chuvas, fazendo desencadearem-se os ventos de seus redutos. Então, os homens se tornarão estupefatos e aturdidos, e se envergonham o artista da estátua que concebeu, porque são apenas mentiras os ídolos que fundiu, e neles não respira a vida. São apenas vãos simulacros que se desvaneceram no dia do castigo. Não se dá o mesmo com aquele que é herança de Jacó, pois foi ele que tudo criou, e Israel é sua tribo, e seu nome é Javé dos exércitos. Lamento. Apanha da terra o teu fado, tu que estás sitiada, pois assim falou o Senhor: lançarei ao longe de uma vez os habitantes dessa terra, e os acompanharei de perto para que me encontrem. Ai de mim por causa de minha ferida, é bem dolorida a minha chaga,
Eu havia dito, fosse apenas esse o mal, eu o suportaria. Foi devastada a minha tenda e suas cordas todas se romperam. Abandonaram meus filhos e não mais existem. Ninguém mais tenho para levantá-la e de novo erguer meu pavilhão. Na verdade, são necios pastores, não procuram mais o Senhor. Por isso, não logram êxito e dispersaram-se os seus rebanhos. Eis que se propaga um grande furor, e o eco de um imenso tumulto vem do norte, para transformar as cidades de Judá num deserto, num covil de chacais. Bem sei, Senhor, que não é o homem dono de seu destino, e que ao caminhante não lhe assiste o poder de dirigir seus passos. Castigai-nos, Senhor, com sua equidade, e não com o furor, para que não sejamos reduzidos ao nada. Derramai esse furor sobre as nações que vos desconhecem, sobre os povos que não invocam o vosso nome, pois que eles devoram Jacó e os consumiram, transformando-lhes as casas em deserto. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.